Olá, galera do canal de filosofia do professor Benê França! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa sequência de vídeos que vão reportar o chamado período helenista. Conforme nós vimos nos vídeos anteriores, o período helenista é um próspero e fecundo período filosófico, tendo em vista as crises advindas dessas novas relações provenientes do processo de expansão, da expansão territorialista, sobretudo graças às ações militares do grande imperador Alexandre Magno, grande herdeiro do trono macedônico. Conforme nós já havíamos comentado, uma das grandes características do período helenista é justamente essa fusão da cultura oriental com a cultura ocidental. Isso se deu graças a essa ação desbravadora militar proposta por Alexandre Magno. Entre outras coisas, podemos, por exemplo, mencionar que por onde as ações militares de Alexandre o Grande perpassava, levava consigo um modo de pensar político, um modo de pensar religioso, um modo de expressar os elementos culturais da cultura clássica grega. Podemos observar, por exemplo, a mitologia grega sendo disseminada pelos novos povos conquistados pelo grande Alexandre Magno. Uma outra característica que poderíamos destacar é a respeito da nova visão de ser humano. Na visão clássica, podemos observar o ser humano como ser da polis, a cidade-estado, uma circunscrição que delimitava territorialmente, juridicamente, aquele ambiente que compunha a polis, a chamada cidade-estado. Com o período helenista, com essas visões que são dialeticamente consolidadas, formas culturais distintas que são consubstanciadas. Podemos observar, por exemplo, a presença de uma nova forma de pensar o papel do homem, o papel da mulher na sociedade. E uma nova visão cosmopolitana surge. O que é uma visão cosmopolitana? O que é tornar-se um ser cosmopolita? A palavra cosmos, do grego, se traduz, entre outras coisas, como ordem, universo. A palavra polis, grega, significa cidade. Consequentemente, essa visão cosmopolita não reduz o indivíduo a um ser citadino, a um ser restrito àquela localidade. A visão cosmopolita é uma visão universalista, que faz com que a pessoa passe a compreender as novas relações sociais de uma forma muito mais abrangente. Não é mais o ser humano da cidade, agora é o ser humano do mundo. Importante escola filosófica que vai surgir posteriormente, em torno de 7 anos após a grande escola filosófica de Epicuro,
nascido na lei de Samos, que já tratamos no vídeo anterior, surge uma segunda grande escola filosófica do período helenista, que vamos chamar de estoicismo. Por que estoicismo? O que significa ser um filósofo estoico? A palavra estoar é uma palavra grega que provém de Pórtico. Muitas cidades do Brasil e do exterior têm no intuito de abraçar os visitantes um pórtico. Normalmente, na entrada da cidade, cria-se uma espécie de um portal para abraçar, saudar os visitantes. Isso era muito comum nas cidades antigas. E lá, na cidade de Atenas, havia um pórtico, uma estoa. Como o grande representante da escola estoica, chamado Zenão de Cítio, nascido em 334 a.C. e falecido em 262 a.C., por ser meteco, ou seja, estrangeiro, ele estava impedido de adquirir uma propriedade fundiária na cidade de Atenas. Consequentemente, ele vivia na entrada da cidade, nos pórticos, de onde vem a expressão estoicismo, para retratar os filósofos do pórtico, ou seja, os filósofos que ficavam na entrada da cidade. O que defendia Zenão de Cítio, o pai da escola estoica? De modo particular, podemos destacar algumas semelhanças com o pensar de Epicuro de Samos. Primeiro, aquela concepção de que os deuses gregos são serenos e, consequentemente, são absolutamente felizes por gozarem da imortalidade, se autossatisfazem, se autorrealizam e, consequentemente, são alheios às perturbações humanas, às preocupações terrenas. Seres serenos, seres eternos, não se preocupam com a deterioração, a decomposição, enfim, pouco se preocupam com os reveses dos seres mortais. Um segundo ponto de igualdade entre o estoicismo e o epicurismo é a forma como vem a filosofia. Muitas vezes nós já ouvimos para cima e para baixo a expressão isto é uma filosofia de vida. Muito provavelmente, ao usar a filosofia como uma arte para viver, ao expressar dessa forma, alguém está dizendo que a filosofia é um meio pelo qual trará um nível de satisfação e de realização aos indivíduos. Esse ponto era comum no pensamento de Zenão de Cítio e Epicuro de Samos. A filosofia é um meio para a realização da vida humana. Portanto, é uma arte de viver.
Quais as grandes diferenças entre o pensamento estoico e o pensamento epicurista? Um dos elementos que gostaríamos de destacar neste vídeo é que Zenão de Sítio nega, refuta, contesta todos os tipos de prazer, os quais ele os considera fontes de muitos males. No pensamento de Epicuro de Samos, há dois elementos muito significativos. Um, ataraxia. 2, aponia. Enquanto a aponia significa para Epicuro de Samos a ausência de dor física, a ataraxia corresponderia a um estado de imperturbabilidade do espírito, da alma. Portanto, enquanto a aponia diz respeito ao corpo, a ataraxia diz respeito à alma, ao espírito, aos elementos psíquico-socioemocionais. Para Epicuro, o fundamento da vida é a supressão das dores físicas e das inquietações da alma. Zenão de Sítio vai afirmar que para alcançar a ataraxia, a imperturbabilidade do espírito, devemos eliminar as paixões que dilaceram a nossa existência, provocam em nós incômodos de ordem socioemocional. Ademais, segundo Zenão de Sítio, as paixões geram no nosso interior o sofrimento. Diz Zenão de Sítio: se a virtude do sábio é viver de acordo com a natureza e a razão, não é o prazer que nos trará a felicidade. O que nos trará a felicidade será a virtude, ou seja, a busca pela perfeição, a busca pelo aprimoramento moral, sobretudo consigo e nas relações sociais. Um outro elemento importantíssimo a ser destacado do pensamento estoico é a defesa do panteísmo. O que é o panteísmo? Grego, pan, mas soma da segunda expressão theos. Pan, de onde deriva a palavra pan-americano, Jogos Pan-Americanos. Pan significa tudo, em todos. Já ouvimos essa expressão quando tratamos o vídeo do filósofo Heráclito, Panta-rei. E o segundo elemento, theos, expressão que se traduz para a língua portuguesa como Deus. Ou seja, o estoicismo afirma que a presença divina está impregnada em todas as coisas existentes. Para que a nossa vida alcance o ápice da realização, ou seja, a eudaimonia,
Ou seja, a felicidade é necessário aceitar serenamente o destino. Em outras palavras, devemos viver em harmonia com a natureza. Devemos, portanto, usar a razão e a vontade para controlarmos o instinto animal, esse ímpeto impulsivo que nos gera a fazer coisas muitas vezes alheias ao nosso querer. Na medida em que usamos a razão e a vontade para controlar esse nosso lado impulsivo animal, diz Zenão de Sítio, alcançaremos a harmonia da vida e, portanto, atingiremos a sabedoria, em grego, Sofia. Este é o vídeo com algumas principais ideias e distinções sobre o grande pensador Zenão de Sítio, pai da escola filosófica chamada Estoicismo, cujo apogeu se deu paralelamente à escola filosófica de Epicuro no século IV a.C. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por sua inscrição, muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário do nosso vídeo. Nós agradecemos e estamos voluntariamente a seu serviço. Deus abençoe, nos guarde e até o próximo encontro filosófico.